E aí, fera, tudo certinho? Um vídeo de revisão geral sobre impulso e quantidade de movimento. Vou tentar deixar esse vídeo mais rápido do que a aula mesmo, né? Porque a aula foi de 3 horas. Fazer bem rapidinho aqui, só pra gente fundamentalizar tudo que foi dito. E assim, pra quando tu ver esse vídeo lá no futuro, perto do Enem, esse vídeo ativar tudo que tu já sabe sobre impulso e quantidade de movimento. Ficou com alguma dúvida, quer aprofundar mais? Volta pra aula, beleza? Volta pra aula ou então conversa comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim por aqui também nos comentários. Vamos embora. Impulso e quantidade de movimento. Eu coloquei aqui as duas primeiras formas que a gente aprendeu para calcular o impulso, certo? Lembrando que impulso é a atuação da força por um determinado tempo, certo? Eu empurro algo, eu tento para algo e o contato da minha força com esse algo, com esse corpo, dura um certo intervalo de tempo finito, ou seja, um intervalo de tempo que acaba, certo? Então, o impulso I, olha aqui para a primeira forma. O impulso I, que a gente chama de I, ele é igual à força de contato, a força que faz o corpo ser empurrado, ou então a força que faz o corpo ser parado, certo? Vezes a quantidade de tempo que essa força passa atuando, certo? Esse aqui é o tempo de atuação. Tranquilo, fera? Tempo de atuação. Então, impulso é força vezes tempo, certo? A força que faz o impulso acontecer vezes o tempo em que essa força passa atuando, certo? O tempo tem que ser em segundos e a força tem que ser em newtons. Por isso que, olha aqui para baixo já diretamente, o impulso ele é unidade de newton vezes segundos, ou então quilograma metros por segundos, certo? Isso é a unidade. Tranquilo? Ela é dada em newtons e o tempo dado é em segundos. Massa. E lembra que o impulso ele tem sentido e direção igual ao da força, certo? O impulso a gente poderia até considerar uma força, só que aí a gente deixa impulso como sendo a força atuando por um determinado espaço, por um determinado tempo, certo? Então tem que ficar ligado nisso porque muita gente confunde impulso é igual a força, impulso é igual a força. Cara, o que elas provocam no movimento é basicamente a mesma coisa. O impulso e a força provocam a mesma coisa num movimento, que é justamente uma atuação de uma aceleração a favor ou uma atuação de uma aceleração contrária. Porém, a definição de impulso ela é diferente da definição de força, né? Força é a característica intrínseca mesmo daquele componente físico que faz com que o corpo seja acelerado ou que o corpo seja freado. E o impulso é essa característica atuando por um determinado tempo. Então não confunde. Impulso é força atuando no tempo e força é a força que vai provocar a aceleração no corpo, beleza? Então, impulso, força vezes o tempo, certo? Sendo esse tempo um tempo finito. Lembra que a direção e sentido é o mesmo da força F e que essa formulazinha, pelo amor de Deus, essa formulazinha aqui, olha para cá, fera, olha para cá, essa formulazinha tu só pode aplicar quando F for o quê? For constante. Se F variar, morreu Maria Preá. Não aplique essa primeira forma, certo? Eu tenho que ir para a segunda forma. A segunda forma de se calcular o impulso é fácil, né? Impulso igual à área do gráfico, sendo esse gráfico de força por tempo. Pelo amor de Deus, força por tempo. Professor, se for força sobre aceleração, força por aceleração, no caso, eu posso aplicar a área do gráfico, você pode fazer o que você quiser, só não vai dar um impulso, certo? Então tenha cuidado, pelo amor de Deus. O impulso é a área do gráfico, sendo o gráfico de força por tempo. Força por tempo. Força por tempo. Beleza, fera? Massa. Então, ó, já te dei uma primeira forma de se calcular o impulso. Já te dei uma segunda forma de se calcular o impulso. A gente vai ver a terceira forma, né? Que a gente já viu na aula, mas a gente vai relembrar. E eu lembro a tu uma coisa, que essa formulazinha daqui, ó, essa formazinha daqui de se calcular o impulso, olha pra cá, fera. Essa formazinha de calcular o impulso, ela me fornece algo importante. Ela me fornece o cálculo da força média, certo? Lembra que a força média geralmente é o seguinte, ele pode perguntar de duas formas. Ele pode perguntar, uma força variável provoca um certo impulso. Calcule a força média que provoca esse mesmo impulso. Então, tu vai aplicar essa formulazinha da força média, certo? Ou então ele pode perguntar, já diretamente, qual é a força média que provoca esse certo impulso em um determinado corpo? A força variável está determinada no gráfico e por aí vai. Então, ó, falou de gráfico e força variável e quer força média, não tem para onde correr. Vem para essa formulazinha aqui, beleza? Que impulso é igual à área do gráfico, certo? Como impulso é F vezes tempo, esse F vezes tempo é quando a força é constante, certo? Aí por isso que eu chamo essa força constante de força média, porque ela é uma média das forças que estão variando no sistema, certo? Aí eu chego nessa relação daqui,
força média vezes o tempo é igual à área, certo? E aí, para finalizar, eu chego nessa relação aqui, em que a força média é igual à área sobre o tempo de atuação da força variável, certo? Lembrando, a primeira forma de se calcular o impulso é impulso igual a força vezes a variação de tempo, só posso aplicar quando a força é constante. A segunda forma de se calcular o impulso é quando ele diz que uma força é variável e ele me dá a área do gráfico, ele me dá um gráfico de atuação dessa força variável pelo tempo, certo? Aí eu posso achar o impulso pela área do gráfico. Quando eu achar essa área do gráfico, eu tenho um impulso. E se ele quiser uma força média que provocaria esse mesmo impulso, então é só vir para cá, ó. Cálculo da força média, em que força média é a área do gráfico sobre o tempo de atuação dessa força variável, certo? Aí tu vai achar a força média que provoca o mesmo impulso da força variável. Beleza, fera? Ó, é simples. Essa primeira etapa é simples. Eu creio que esse assunto todo é um assunto simples, certo? Assim, as questões quando caem, elas são chatas. Mas para entender esse assunto, quando você vê ele de forma bem dinâmica, bem didática, você consegue pegar ele, beleza? Então vamos embora. Vamos agora para a segunda etapa dessa revisão. Na segunda etapa dessa revisão, eu quero só relembrar rapidamente com vocês o que é quantidade de movimento, o que é a variação da quantidade de movimento, o teorema do impulso, e aí eu vou te apresentar já a terceira forma de se calcular o impulso e uma forma mais geral para se calcular a força média, certo? Vamos embora. Lembra que quantidade de movimento é a mesma coisa que momento linear, certo? Quantidade de movimento é a mesma coisa que momento linear. E que a quantidade de movimento representa a quantidade de massa que tem em movimento, certo? Aí eu até dei um exemplo em sala. Tenta bater de frente com um carro em movimento, tu andando normal, bate de carro, com um carro em movimento. E tenta bater de frente com, sei lá, com outra pessoa em movimento. Tu vai sentir muito mais o efeito do movimento quando tu bate de frente com um carro, né? Provavelmente você não vai nem sentir porque você vai morrer. Mas você provavelmente vai sentir mais essa quantidade de movimento, porque quanto mais massa em movimento, quanto mais massa com velocidade, maior a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento é simples. É a quantidade de massa que apresenta movimento, certo? E também é chamado de momento linear. Beleza, como é que calculo essa quantidade de movimento? É simples. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, certo? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E lembra que quantidade de movimento é vetorial. Ela tem o mesmo sentido da velocidade, certo? A quantidade de movimento tem o mesmo sentido da velocidade. E lembra que a massa tem que ser em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Para que a gente trabalhe com essa unidade, quilogramas, metros por segundo, certo? Essa aqui é a unidade da quantidade de movimento. Tranquilo? Massa? Beleza. Aí lembra que depois disso eu fiz a definição da variação, certo? A variação da quantidade de movimento. Lembra que a variação da quantidade de movimento está aqui embaixo, ó? É a quantidade de movimento após menos a quantidade de movimento antes. Pessoal, após e antes de quê? Após e antes de uma perturbação, certo? Lembra que, nesse caso aqui do tenista, a bolinha vem, certo? Aí ela sofre um impulso dessa raquete e volta. Então a perturbação foi quando ele entrou em contato com a raquete, beleza? Ele entrou em contato com a raquete, então sofreu uma perturbação. Beleza? Essa perturbação provocou essa variação na quantidade de movimento. Por isso que eu posso dizer e chegar na terceira forma, que é a forma do teorema do impulso, certo? Teorema do impulso. Beleza? O teorema do impulso, ele diz que quem provoca essa perturbação para variar a quantidade de movimento é o impulso. Por isso que ele escreve que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Beleza? A impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, beleza? Ou então a quantidade de movimento antes menos... Não, desculpa. A quantidade de movimento depois menos a quantidade de movimento antes, beleza? Tranquilo? Massa. E pessoal, por favor, lembra, se os vetores, se os sentidos do corpo que está se movimentando têm sentidos contrários antes e depois, tu tem que lembrar de colocar uma velocidade positiva e a outra velocidade ser negativa, tranquilo? Beleza? Massa. Então, por exemplo, se eu colocasse nesse sentido daqui para a esquerda positivo, a velocidade voltando para a direita seria negativo, beleza? Lembra disso, por favor, não erra não. Agora tu só coloca isso se tu conhecer o valor das velocidades. Se alguma velocidade dessa aí você não conhece o valor, deixa o sinal que a equação oferece, certo? E aí depois tu vai, quando resolver a equação, provavelmente você vai descobrir o sinal dela, e aí se você fez tudo certinho, o sinal dela vai estar certo. Lembra que a prova do 9, para tu saber se está certo ou errado, é justamente aquela historinha de se deu positivo,
positivo, ela tem que estar no sentido da velocidade positiva. Se deu negativo, ela tem que estar no sentido da velocidade negativa. Ver se isso está correto, ver se isso está coerente. Beleza. Lembra que isso daqui que eu acabei de escrever, ó, isso daqui, pessoal, olha para cá, olha para cá. Isso daqui que eu acabei de escrever é justamente a terceira forma de se calcular impulso. Impulso é igual a variação na quantidade de movimento, ou seja, Q final menos Q inicial. Professor, ó, eu vou copiar aqui só para a gente fortalecer. A primeira forma é impulso igual a força vezes o tempo. A segunda forma é aquela historinha da área do gráfico, que o gráfico é força por tempo. A área do gráfico me dá o impulso, beleza? A área do gráfico me dá o impulso. E a terceira forma de se calcular é justamente impulso igual a variação na quantidade de movimento, que é o Q final menos Q inicial. Professor, quando é que eu vou usar elas? Ó, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira você aqui menos você vai usar, certo? A primeira ela é quando a força for constante. Seria uma questão muito simples para estar no vestibular. Ele te daria a força, te daria o tempo e pediria o impulso. Isso aí não tem nem lógica de cair, por exemplo, uma prova como o Enem, que é uma prova mais contextualizada, certo? Se cair, seria ótimo, mas não vai cair, lógico. A segunda forma já é a cara do Enem, porque o Enem, não nessa última prova, né, mas nas últimas provas o Enem gostava muito de gráfico. Então, se ele for falar de impulso e tal, ele vai querer alguma coisa sobre gráfico. Então, essa segunda forma é importantíssima, certo? E quando é que eu vou utilizar ela? Quando ele me der um gráfico e o gráfico for de força por tempo, certo? E a terceira forma, eu acho que é a forma mais importante atualmente pela prova do Enem ser mais conteudista, certo? Então, isso aqui, ó, a gente vai utilizar quando na questão ele falar de velocidades, quando na questão ele falar de quantidade de movimento e pedir um impulso, certo? Basicamente isso. Tranquilo, fera? E ó, sendo bem sincero mesmo, eu acho que se caísse no Enem dessa próxima vez, que eu acho que esse ano não cai no Enem, eu tô falando no achismo, mas eu não tô chutando não, certo, pessoal? É porque assim, a gente estuda a prova e a gente sabe como é que se comporta a prova. Como ano passado caiu o cálculo da força média, eu creio muito difícil que caia alguma coisa sobre impulso. Acho que vai cair algo sobre colisões, algo sobre explosões, algo sobre impulsos. Eu acho que é isso que cai esse ano no Enem, se cair quantidade de movimento, certo? Mas a gente tem que estudar tudo, óbvio, a gente tem que estudar tudo. A gente não pode deixar nenhuma discussão fora, porque infelizmente tem algumas situações que professores escolhem um assunto, ó, esse assunto aqui ele não cai muito, então a gente vai... Não, a gente tem que ver tudo, certo? A gente tem que estar preparado para tudo, certo? Então vamos ter responsabilidade. Mas vamos embora. É o seguinte, essa terceira forma aqui, eu acho que se caísse no Enem, cairia para calcular a força média. E a gente usa essa forma que eu vou relembrar agora, certo? Mas eu acho difícil cair 2 anos seguidos. A gente nunca sabe, né? Mas eu acho difícil. Se você me perguntar, se tu aposta em que, Ladario? Eu aposto em uma questão de colisão, uma questão de explosão. É o que eu aposto, certo? Mas vamos embora. Ó, explosão nem tanto. Eu acho que explosão já é algo muito mais demorado dentro de uma questão para se cair no Enem. Eu acho não muito provável explosão, pensando bem. Eu acho que vai ser mais colisões, certo? Mais colisões, o que pode cair de quantidade de movimento e impulso, certo? Mas vamos embora. Lembra que essa terceira forma aqui, que é o teorema do impulso, ela me fornece uma situação importante. Ela me mostra como calcular uma segunda forma, certo, de como calcular a força média, certo? Eu igualo, estou deduzindo aqui, certo? Igualo o impulso à quantidade de movimento, que é o teorema do impulso. Vou desenvolvendo aqui. No lugar do impulso, coloquei F vezes variação de tempo, ó, F vezes variação de tempo. Vou desenvolvendo e cheguei na fórmula da força média. Força média é igual a M vezes V final menos M vezes V inicial sobre o tempo. Pessoal, por favor, da matemática, lembra de resolver primeiro a multiplicação para depois resolver essa subtração, certo? E lembra, pelo amor de Deus, se velocidade final e velocidade inicial têm sentidos contrários, e você sabe o valor delas duas, coloque uma positiva e coloque uma negativa, certo? Algumas questões, em vez de pedir para tu calcular a força média, ela vai te dar a força média, vai te dar a velocidade inicial e pedir a velocidade final. Ou então vai te dar a força média, vai te dar a velocidade final e vai pedir a velocidade inicial, certo? E lembra que esse tempo aqui é o tempo de contato, o tempo de atuação dessa força média daqui, certo? Beleza? Tranquilo. Pessoal, e outra coisa que ele também pode pedir é a aceleração média provocada por essa força média. A aceleração média é a força média que tu achou por essa fórmula aqui de cima, dividido pela massa do corpo, beleza? Tranquilo? Massa? Show. Então, ó, apostando em uma questão, eu acho que vai ser de colisões, beleza? Vamos finalizar a terceira parte dessa revisão, com justamente colisões, perturbações e a conservação da quantidade de movimento. Vamos lá. Galera, para a gente finalizar esse vídeo, conservação da quantidade de movimento. Lembra que a conservação da quantidade de movimento ela é importante, porque ela fala o seguinte, se acontecer uma perturbação no sistema
e essa perturbação provocar variações de velocidades, variações no movimento do corpo, lembra que essa perturbação aqui ela é provocada justamente por impulsos, sobre forças atuando dentro do sistema. Então essa perturbação aqui, se ela acontecer no sistema, você não pode ter medo de nada, porque a quantidade de movimento antes, ela vai ser igual à quantidade de movimento depois. Cara, isso só acontece quando não tem forças externas atuando, ou seja, em 100% dos casos, certo? Em 100% dos casos. Não é nem 100% dos casos, tranquilo? Mas então a perturbação... Professor, e se isso não acontecer? Ele vai falar, lógico. Ele vai falar, ó, existe a atuação de forças externas no movimento. Se ele falar isso, já sabe que a conservação da quantidade de movimento ela não vai acontecer, certo? Mas, ó, essa perturbação aqui, essas perturbações, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser colisões, ela pode ser empurrão e ela pode ser uma explosão, certo? Aí lembra, independente do tipo de perturbação, o que antes é igual ao que depois, certo? Q inicial é igual a Q final. Q antes é igual a Q depois da colisão, depois da explosão, depois do empurrão, certo? É sempre igual, tranquilo? Vamos só relembrar. O empurrão aqui, o empurrão é quando os dois estão paradinhos, certo? Os dois estão paradinhos e ele se empurra, aí um vai para um lado com a velocidade Vm e outro vai para o outro lado com velocidade VH, certo? Lembra, uma é para a esquerda, outra é para a direita, então uma é positiva, outra é negativa, certo? Mas, professor, não sei o valor delas, eu coloco agora. Não, não coloque agora, certo? Provavelmente ele te daria uma para tu descobrir a outra, beleza? Ele te daria uma para descobrir a outra. Como é que eu aplicaria aqui, ó? Q antes é igual a Q depois, certo? Q antes da colisão, se eles estão parados, ó, Q antes da colisão, se eles estão parados, vai ficar Q antes da... Peraí, deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor, certo? Para a gente não perder muito tempo. O Q antes, se eles estão parados, vai dar 0, certo? E o Q depois vai ser o Q do menino mais o Q do homem, certo? A gente já viu isso em sala, não foi? A gente já viu isso em sala, mas enfim, de qualquer forma, a gente já viu em sala, mas tá aí. Beleza? Tranquilo? Massa? Ó, só para lembrar a vocês uma coisa importante também. Eu tô dizendo que antes eles estão parados, mas numa questão ele pode dizer que antes eles estão em movimento, certo? Então, vamos ter discernimento para isso. Se antes eles estivessem em movimento, então aqui não seria 0, certo? O que antes seria o que do menino mais o homem juntos, certo? Se eles estivessem em movimento juntos, beleza? Igual a o que do menino depois mais o que do homem depois, certo? Pessoal, tenha discernimento para saber o que a questão fala. Fica a seu critério determinar o que está acontecendo no sistema, certo? O que eu posso te expor é que Q antes vai ser sempre igual a Q depois, mas eu não posso, infelizmente, mostrar aqui os infinitos tipos de fazer essa questão, porque são infinitos tipos mesmo, ele pode fazer de qualquer jeito, então tenha discernimento, entenda a teoria de fato para você poder aplicar, beleza? Eu te mostro aqui os casos que mais são recorrentes, tranquilo? Então vamos ter discernimento para aprender isso. Vamos para o segundo caso de perturbação, que é a explosão, certo? A explosão, aí já entra um caso mais restrito. Tem 2 casos de explosão, simples, 2 casos de explosão. O caso em que ela está totalmente parada sobre a superfície horizontal e explode, e aí a explosão com certeza vai pedaços para um lado e pedaços para o outro, certo? E aí tu tem essa relação daqui, ó, em que Q antes é igual a Q depois, sempre vai ser isso. Aí, ó, antes ela estava parada na superfície horizontal, isso aqui vai ser 0. Beleza? E depois tem o Q depois. Aí o Q depois ele vai ser o Q dos pedaços que surgiram. Se surgirem 3 pedaços, então o Q depois vai ser o Q de 3, mais o Q de 2, mais o Q de 1, certo? Se surgirem 20 pedaços, então vai ser Q de 20, mais Q de 19, mais Q de 18 e por aí vai, né? Eu acho que vocês conseguiram me entender. Mas também, pessoal, isso é como empurrão. Ele pode estar em movimento antes, certo? Se ele está em movimento antes, então esse Q de antes aqui, ele pode ser um Q diferente, certo? Eu nunca vi nenhuma questão desse estilo, certo? Eu nunca vi nenhuma questão desse estilo. As questões, geralmente, ou ele está paradinho sobre o solo, e aí ele explode, ou então ele está subindo e explode lá em cima, certo? Se ele está subindo e explode lá em cima, lembra de aplicar o QX antes igual ao QX depois e o QY antes igual ao QY depois. Cara, não é difícil, é porque é novo, mas não é difícil, certo? Então tenta aprender isso. Eu estou quase certo de que isso aqui, explosão, não cairia no Enem, porque demanda muito tempo para tu fazer uma questão, principalmente de explosão, quando a gente tem quando a gente tem fogos de artifício, que ele sobe e explode lá em cima. Eu acho muito difícil cair, porque demanda muito tempo para a resolução dessa questão. Mas a galera que está fazendo o Enem ultimamente é uma galera meio louca, meio sem noção, aí pode ser que venha, né? Pode ser que venha.
Como eu já falei em outros vídeos aqui meu, essa última prova do Enem foi a prova mais mal feita de física, certo? Falando de física. Foi a prova mais mal feita de toda a história. Nem quando o Enem era aquele Enem de 60 questões, a prova de física era tão mal feita assim, certo? Foi extremamente mal feita. Mas vamos esperar que eles tenham criado juízo e tenham feito uma prova melhor, certo? Então, definido explosão, lembra que tem esses dois tipos de explosão, certo? Quando a bola está paradinha no solo e ela explode, então quando ela está em movimento no solo, mas aí o que antes não vai ser zero, vai ser a velocidade que a bolinha tem antes de explodir, certo? E o que depois vai ser a quantidade de pedaços. Morreu. E se ela subir e explodir lá em cima, lembra de aplicar QX e QY, certo? E outra coisa importante, que tem questões no livro que eu resolvi aqui questões e tem questões na lista também que eu resolvi aqui. São aquelas questões em que tem ângulos envolvendo quantidade de movimento. Cara, decomponha, certo? Decomponha. E não existe quantidade de movimento, não existe força, não existe velocidade oblíqua. Decomponha para x e para y. Se você achar dois componentes x e y, você vai trabalhar com o QX e o QY, certo? Também. Ah, professor, mas não é questão de explosão. Mesmo não sendo questão de explosão, se vier oblíquo, decomponha, certo? Beleza? Massa. Isso aí é uma exceção da exceção da exceção, certo? Por isso que não é tão importante a gente ver. Novamente, quando a gente tem que decompor vetores, principalmente para quantidade de movimento, demanda muito tempo a questão. Então, eu não aposto que caia no Enem. Mas a gente vê, certo? Mas eu não aposto que caia no Enem. Tranquilo. Para a gente finalizar, colisões é o último tipo de perturbação. Se cair no Enem, eu acho que é o que eu estou apostando, vai cair colisões. Se cair impulso e quantidade de movimento do Enem vai ser colisões, é o que eu estou apostando, certo? Colisões, eles demonstram os três tipos de colisão, certo? Que pode acontecer. É a colisão totalmente elástica, que a gente pode chamar só de elástica. A colisão parcialmente elástica, a gente pode chamar só de parcialmente, certo? E a colisão totalmente inelástica, a gente pode chamar de inelástica. Lembra que a elástica, os corpos batem, eles batem e não ficam grudados, eles batem e voltam, certo? Batem e voltam, tranquilo. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Lembra dos exemplos que eu dei em sala, certo? São muito importantes, olha lá depois o vídeo. A colisão, parcialmente, ele bate e volta, mas ele perde parte da energia cinética envolvida no movimento, certo? Beleza? Massa. E a totalmente inelástica, ou colisão inelástica, é aquela que eles batem e andam juntos, certo? Andam grudados. Lembra que a elástica tem um coeficiente de restituição 1, a parcialmente tem um coeficiente de restituição entre 0 e 1, e a totalmente inelástica tem um coeficiente de restituição 0. Professor, o que é que esse coeficiente significa? Ele significa a probabilidade do sistema voltar a ser o que era antes. Se é totalmente elástica, a probabilidade é de 100%. Eles voltam a ser o que eram antes, certo? Se é parcialmente elástica, a probabilidade deles voltarem a ser o que era antes é entre 0 e 1, certo? Imagina uma colisão de carro que eles batem e só se amassam. Eles não andam grudados, mas eles só se amassam. Isso é uma colisão parcialmente elástica, certo? Quando eles batem, né, fica amassado e aí eles voltam, mas eles não ficam com a mesma estrutura que tinham antes, porque amassou, certo? Isso é uma parcialmente elástica, entre 0 e 1. Então a probabilidade dele voltar a ser o que era antes nunca vai ser de 100%, certo? Só se fosse totalmente elástico. E vai ser entre 0 e 1, beleza? O E dele, entre 0 e 1. E o inelástico, ele não volta de jeito nenhum, a probabilidade é 0. A probabilidade dele voltar a ser o que era antes é 0. Tranquilo? Massa? Beleza? Professor, como é que eu calculo isso? Ó, VB menos VA, VB e VA são as velocidades deles depois da colisão, certo? Se elas forem iguais, vai dar 0, por isso que o E dá 0 na inelástica, certo? E VA menos VB embaixo, no denominador, são as velocidades antes da colisão, beleza? Antes da colisão. Tranquilo. Pessoal, lembra que a conservação na colisão é a mesma coisa das outras, que antes é igual a que depois. E pessoal, por favor, pelo amor de Deus, olha lá os casos que eu vi em sala, porque são casos importantíssimos, certo? Eu vi acho que uns 5 a 6 casos, eu acho, de colisões. 5 a 6 casos. Então olha lá, são os casos que mais caem, os que eu vi. Mas, novamente, cabe a tu, é responsabilidade sua, aplicar essa relação daqui de forma correta, certo? Entender o que acontece antes, entender o que acontece depois, certo? Tenta visualizar se tem ângulo ou não, trabalhando na questão da colisão. Se tiver, lembra de decompor em x e y para poder voltar e trabalhar com essa formulazinha daqui. Professor, isso aí vai cair assim? Eu acho que não. Vai cair uma colisão realmente, uma colisão normal, como a gente está acostumado, que é antes igual que é depois. E aí não vai ter muito mistério, beleza? Não vai ter muito mistério. Mas eu creio que se cair, não é nem se cair, quantidade de movimento e impulso vai ser sobre colisões. Beleza, fera? Então, ó, esse vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, conversem comigo, certo? Não guardem para você. Converse comigo, certo? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima.